Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje eu estou aqui no meu escritório e só que eu estou usando o microfone da Ulanzi e o meu celular, um tripé. Estou mais informal, porque aqui no restante do meu escritório tem os iluminadores, tem a câmera profissional da Sony, onde eu sempre gravo. Mas hoje é domingo, não quero gravar simplesmente um vídeo formal para o YouTube, eu quero fazer essa live no Instagram. Eu gosto de fazer lives no Instagram, seja hoje informalmente aqui no meu escritório, seja na cozinha, ou em qualquer outro lugar da casa, na minha biblioteca e tudo mais. E, bom, hoje é domingo, hoje é dia 9 de março. Daqui a pouco eu vou viajar para atender um cliente em Piraquara, uma cidade do Paraná, a uns 30, 40 quilômetros de Curitiba. Mas antes dessa viagem, eu senti a necessidade de gravar essa live. E essa live vai ser também transformada pelo meu editor no episódio número 77 do YouTube. Bom, essa live, gente, assim, eu fiquei vários dias sonhando em fazer essa live. Por quê? Porque esse é um assunto inesgotável, é um assunto muito importante e que, infelizmente, existem muitos erros conceituais por aí. E essa live, ela foi inspirada basicamente em um erro conceitual bastante grande, bastante importante, grave, que na semana passada, eu assisti a um podcast, a uma live, basicamente, gravada por dois caras que eu respeito muito, e até por respeito a eles, não vou citar o nome dessas pessoas, são caras muito proeminentes na internet, caras experientes, caras que já escreveram, sei lá, quase uma dezena de livros no Brasil, modernamente, sobre gestão. Eu respeito muito eles. Tanto que, sempre que eu vou, normalmente, correr, eu fico ouvindo o que esses caras falam, não é? Mas eu ouvi na última live deles um erro conceitual que é um erro que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por isso que eu, com essa necessidade que eu tenho de me expor, de produzir conteúdo, não só fazer as minhas consultorias, mas as minhas consultorias que geram muitos desses inputs, porque eu convivo com a vida real, eu convivo dentro das empresas, eu não sou um palestrante, não sou um cara só de internet, mas eu sou um consultor, e um consultor que vive há 28 anos, todo santo dia dentro das empresas, com as pessoas, vendo os dramas, vendo a luta que as empresas travam para poder sobreviver, para crescer, as dúvidas que as famílias têm, as famílias proprietárias das empresas, as discordâncias que essas pessoas, que é natural, têm sobre o futuro das suas empresas. Bom, por aí vai. Só que esse erro, ele é muito grave, ele é muito sério. Qual é o erro? Esses dois outros palestrantes ou pensadores, escritores, eles estavam comentando a história da gestão. Bacana, a linha do tempo da gestão, timeline da gestão. E em um determinado momento eles citaram que nos anos 70, anos 80, por aí, depois nos anos 90 veio um livro que fez furor, Reengineering, a reengenharia, e eles falaram que naquela época se prestava muita atenção nas empresas, citaram inclusive o professor Falcone, na eficiência, ou seja, low costs, reduzir custos. E que esse período, essa questão de produtividade, de redução de custos, ela
continua válida, eles disseram, e até aí, impecável a análise deles, perfeito. Mas que, agora, mais modernamente, anos 2000, as empresas elas têm que experimentar a inovação, experimentar o Customer Centricity ou Customer Experience e uma nova era de gestão. Bom, quando a conversa vem para essa nova era de gestão, aí eu já discordo. Porque, gente, não existe essa tal de nova era, não existe essa tal de nova economia, não existe essa tal de nova gestão. Existem simplesmente evoluções tecnológicas, e existem evoluções metodológicas, mas alguns conceitos, sei lá, alguns conceitos como o PDCA, alguns conceitos como produtividade, alguns conceitos como redução de custos, isso é eterno. E o próprio cuidado com o cliente, ele não nasceu nos anos 2000 com essas expressões bacaninhas de Customer Centricity, Customer Experience. Não, mas você quer me dizer que até o ano 2000, aproximadamente, as empresas nunca pensaram nos clientes? As empresas eram máquinas só de produtividade e competição. Competição envolve o quê? Envolve um competidor, pelo menos, além da própria empresa, que nós estamos falando. 2 competidores, pelo menos 2. E competindo pelo quê? Pelo cliente. Sam Walton criou a Walmart e eternizou aquela frase de que o único fator numa empresa que pode demitir você como empresa é o cliente. Talvez se falasse menos de cliente, mas se por um lado você pode dizer, mas então o pessoal fala muito mais de cliente hoje, e por outro lado eu posso também argumentar, e de maneira exagerada, porque os outros fatores, como produtividade, como redução de custos, tudo isso continua. Embora esses 2 senhores eles tenham dito que isso continua, é lógico, e o cuidado com o cliente já existia lá, e segundo eles não era tanto assim, mas segundo eu, o cuidado com o cliente sempre existiu, é que agora se fala mais. Aí eles falaram o erro grotesco. Eles até, tem um deles que sabe falar muito bem inglês, pelo jeito, e ele usou uma expressão em inglês que é "it is a given", ou, falando de uma maneira mais rápida, "it's a given". O que é "it is a given"? It's a given. É dado, já passou, consolidou, está aí presente, mas já faz parte. E já que é para usar expressões em inglês, tem uma outra expressão em inglês que é take something for granted. Take, levar, something, alguma coisa, por exemplo, redução de custos, for granted, como garantido. E este é o erro conceitual que eles cometeram. Eles falaram exatamente isso, que esses cuidados com a produtividade, esses cuidados com o custo, foi um período, e como é que eles disseram, eu anotei aqui para compartilhar com vocês, eles falaram que você passa de um estágio para outro numa empresa, ou seja, você começa a empresa num estágio muito básico, uma startup, por exemplo, aí você vai evoluindo, aí você tem essa época da redução de custos, do controle absoluto da produtividade, e uma vez você já tendo consolidado e garantido esse espírito, esses padrões dentro da sua empresa, você vai para estágios mais avançados, o estágio da inovação, do Customer Experience, Customer Centricity, não sei mais que Customer ou que Innovation esses caras falam. Mas e aí é o que eu quero falar para vocês, e esse conhecimento que eu estou trazendo, ele não é trivial,
Este é o erro grotesco desses caras. Este é um erro grotesco. Porque na vida real, e não simplesmente nas teorias dos PowerPoint, nada, zero, está garantido. Você não leva nada na boa. Take something for granted. Leve isso como se fosse garantido. Não está garantido. O espírito de produtividade, o espírito de redução de custos na sua empresa e em qualquer empresa do mundo, não importa, desde a menorzinha, o Boteco do Zé, que vende num bairro pobre cachaça e pão e bolacha e manteiga, desde a Amazon, a Tesla, a Apple, as grandes empresas, as maiores empresas do mundo, nada, zero está garantido. Pô, e esse me parece um conceito pra lá de óbvio, mas não é. Tanto que esses dois autores, dois pensadores, repito, a quem eu respeito muito, eles citaram que, bom, esse é um estágio, então esse aí já está vencido, já se passou por isso, o estágio da produtividade, do custo, vamos falar de outras coisas agora. Não, isso é um erro grotesco. E aí, gente, anotem este conceito. Papel e lápis na mão, porque lá vem conhecimento. Qual é o conceito? O estado natural das coisas no universo, e quando eu estou falando de coisas no universo, eu não estou falando dos astros, da órbita, da galáxia ou do sistema solar, não estou falando disso, eu estou falando das coisas humanas no universo. O estado natural dessas coisas é o caos, é a entropia, é a desordem. Prosperidade, saúde, riqueza, conhecimento, sabedoria, todas estas conquistas muito bacanas da humanidade, elas não vêm por acaso. E elas têm que ser forçadas por esforço, por progresso, por bibliotecas, por autores, por livros, por pensadores, por consultores, por empresários, por funcionários. É o esforço do mundo para prosperar. Porém, nada disso está garantido. Se tirar a força, daí fica a cultura. Não fica não. Não fica nada. Porque o estado natural, ao natural, sem uma preocupação diária, sem a missa diária, você, seja você quem for, que já conseguiu grandes conquistas em redução de custos, grandes conquistas em produtividade, você, do dia para a noite, perde tudo isso. E esse é o erro. Nada é it's a given. Nada can be taken for granted. Nada pode ser tomado como garantia. Nada está garantido, gente. Nada está garantido. Tá, mas o que é isso, Mubarak? O que significa isso? Significa que na vida real, você todo dia tem que estar cuidando do custo. Todo dia tem que estar falando do custo. Todo dia tem que estar falando em reduzir custo. Todo dia tem que estar falando em produtividade. Você não pode... mas aí não vai falar de inovação? Não, mas aí você estaria vivendo a mediocridade do ou e não a genialidade do e. Esse é um princípio budista. Segundo princípio muito importante na nossa live de hoje. O primeiro é, o estado natural das coisas no universo é o caos. O segundo é, viva a genialidade do e não a mediocridade do ou. Você, na sua empresa, você tem que falar de experiência do cliente, você tem que falar de satisfação do cliente, e você tem que falar de inovação, e você tem que falar de redução de custos o tempo inteiro. Porque nada é garantido. E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa live de hoje, que vai virar o vídeo, o episódio 77 no YouTube, no meu canal Mubarak Consulting, é o seguinte, é algo muito claro e que prova a minha tese, de que o estado natural é entropia. É o gigantesco escândalo, a roubalheira, a corrupção em altíssimo nível
que está sendo desvendada por Elon Musk, presidente Trump, o departamento que ele criou para a eficiência do Estado, que em português a gente chama de DOGE, D-O-G-E. Mas, gente, eu fico todo dia ouvindo as notícias sobre o que o Elon Musk está descobrindo, e cuidado, a mídia tradicional não está veiculando essas notícias, ou está veiculando essas notícias de maneira falsa. Porque justamente o que o Elon Musk está descobrindo, e já descobriu, é o Deep State. Ontem eu coloquei alguma referência, pedindo referências para uma figura para o Chat GPT sobre Deep State. Sabe qual foi a resposta do Chat GPT? Que isso ele não ia fazer a figura para mim, porque isso feria as políticas de compliance da empresa proprietária do Chat GPT. Vocês imaginem o nível de censura. Você não pode falar no Chat GPT em Deep State. Você não pode pedir uma figura que não envolveria a cara de ninguém, a identidade de qualquer pessoa, que ele já diz, isso viola minhas políticas. Vocês vejam o que é o domínio hoje das Big Techs e da mídia tradicional sobre a narrativa, sobre a resenha, sobre as conversas. Essa turma toda agora está claro, mas claro como água. O que é o Deep State americano? O Deep State americano é um mega, mega esquema de corrupção em que essas pessoas que você fica revoltado quando você olha na internet, defendendo a esquerda, defendendo a tirania, defendendo a abolição do free speech, esses jornalistas todos, essas pessoas todas que estão, esses artistas, e é igual no Brasil e nos Estados Unidos, essa turma toda está sendo paga. Ou seja, a opinião deles e merda é melhor merda. Merda não faz tão mal assim. Desculpem a palavra, mas é isso. Então, o que o Elon Musk, com a chancela do presidente Trump, eles estão mostrando para o mundo? Isso aqui é o Deep State americano. É pegar trilhões de dólares do pagador de impostos americano e corromper o mundo inteiro. Corromper professores, corromper jornalistas, corromper artistas, ganhar o jogo cultural, como dizia já o professor Olavo de Carvalho. Só que não estava... um dia você vê uma notícia, Estados Unidos. Gente, eu e vocês, eu suponho que a maioria que está aqui e que vai me ouvir é brasileiro. E como é que nós brasileiros, em todas as últimas gerações, nós fomos criados? Nós fomos criados sabendo que o nível de corrupção no Brasil é gigantesco, Lava Jato e Mensalão e não sei mais o quê. Alguém duvida que o nível de corrupção no Brasil, no nosso Brasil, é gigantesco? Se o cara duvidar, ou o cara é um débil mental, o cara não tá doente, ou é um corrupto. Não tem meio termo. O nível de corrupção no Brasil é gigantesco, correto? Perfeito. Mas nós crescemos ouvindo que nos Estados Unidos, embora haja corrupção tem até na sua família, é o ser humano, mas nos Estados Unidos, primeiro, o nível de corrupção era muito menor, e segundo, as instituições americanas funcionavam muito bem, então o país estava sob controle. Só que, agora, quando Elon Musk abriu a tampa do bueiro e os ratos apareceram, e o cheiro saiu, é muito podre. O escândalo brasileiro do Mensalão, da Lava Jato, é minúsculo perante o escândalo americano. Então tudo aquilo que a gente sempre disse, isso é coisa de Brasil, de país subdesenvolvido, corrupto mesmo, República das Bananas, está acontecendo nos Estados Unidos. Cara que tem 150 anos de idade recebendo pensão. Ontem eu vi que descobriram
um contrato para regar umas plantinhas de um prédio público americano, 8 vasinhos, durante um ano de 56, 58 mil dólares. Puta! 360 mil reais, 400 mil reais por ano para você regar 8 plantinhas. No dia anterior descobriram um outro... É só os contratos. Descobriram um outro contrato em que, para uma empresa que ninguém conhece. Ninguém conhece. A Kamala Harris, quando vice-presidente, doou 70 milhões de dólares. 70 milhões de dólares. E esses 2 últimos episódios que eu falei agora, 56 mil dólares, 70 milhões de dólares, é fichinha. Então o Elon Musk está calculando que todo ano, entre 500 bilhões de dólares e 1 trilhão de dólares do contribuinte americano, pagam toda a corrupção no mundo. Que tem, evidente, conexões aqui no Brasil, tem conexões na Colômbia, tem conexões no Afeganistão, tem conexões na Síria, tem conexões no Líbano, tem conexões na Alemanha, tem conexão em todo mundo. Então, esse monte de gente que você vê hoje, jornalistas, escritores, falsos pensadores, artistas, professores, toda essa turma aqui, ou pelo menos uma grande maioria desses caras, está recebendo dinheiro. É por isso que eles defendem. E aí você, que é uma pessoa de bem, fica irritado. Diz, pô, como é que esse cara fala isso? Como é que ele não vê que esse, o fulano, o Beltrano é um corrupto, é um bandido? Como é que ele não vê isso? Mas claro que ele vê. Mas ele está sendo pago. Ele está junto, ele se vendeu. E é isso que o Elon Musk está mostrando. Ontem saiu, todo dia, é uma corrupção sem fim. Ontem apareceu uma outra constatação. Todos os atos executivos do ex-presidente Joe Biden não foram assinados por ele, foram assinados por um mecanismo, uma caneta eletrônica. E agora os caras estão investigando quem é que comandou a máquina, porque Joe Biden, desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, ou até antes, já estava perturbado mentalmente. Presidente dos Estados Unidos. Se você dissesse isso num condomínio de um bairro pobre aqui de Porto Alegre, olha, o síndico está perturbado mentalmente. O síndico de um edifício pobre, ele está assinando, estão assinando pagamentos, contratos por ele. Pô, isso já seria um escândalo. O presidente dos Estados Unidos. Quem diria que um dia um velhote senil e corrupto como o Joe Biden poderia dirigir o maior país da Terra? E que uma mulher desqualificada para qualquer coisa, para dizer o mínimo, chamada Kamala Harris, enfrentou o presidente Trump. Quase daqui a pouco que ela seria eleita. E aí você olha Macron na França, aí você olha o chanceler da Alemanha, você olha o chanceler do Reino Unido. Um bando de idiotas para falar o mínimo. Mas essa gente toda está dentro de algum esquema que tem trilhões de dólares do contribuinte americano por trás. Bom, mas o que isso tem a ver com a primeira parte da minha live? Tudo! Por quê? Porque alguém poderia dizer, não, a sociedade americana está consolidada, a sociedade americana é uma sociedade com as instituições funcionando. Não funcionou nada. O próprio presidente Trump, no seu primeiro mandato, não enxergou isso. Foi traído, por isso que agora ele voltou com o pé na porta. E o pé na porta, um dos pés na porta, chama-se Elon Musk e a sua equipe do Doge. Ou seja, toda aquela grandeza, eu estou falando, gente, da maior empresa do planeta Terra em todos os tempos, chamada USA, Estados Unidos da América. É o maior conglomerado da história. E com as melhores universidades do mundo, com tudo de melhor do mundo. 25, 28% do PIB do mundo. E uma sociedade dessas elegeu como presidente durante 8 anos Barack Obama, que hoje todo mundo já tem plena certeza, não é americano, fraudou documentos. Então você vê assim o nível de corrupção, o nível de baixeza, o nível de decadência que uma sociedade tão poderosa está experimentando. E não se sabe se vai ter conserto. Será que o presidente Trump, será que o número de homens bons, como o presidente Trump, como Elon Musk, como Kennedy, como toda aquela turma que está lá agora,
eles serão suficientes para em 4 anos drenar todo esse pântano, acabar com o Deep State americano, e quando se fala Deep State americano, o Deep State americano é tão poderoso que ele financiou o Deep State em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. Você entendeu como não dá? Por isso que é uma bobagem quando alguém diz que esse estágio da produtividade e dos custos já está vencido nas empresas. Isso não existe, gente. Nós temos que estar cuidando sempre, todo dia, de tudo. Do cliente, do competidor. Esses mesmos caras já falaram que o Michael Porter, aquele livro Competition que ele escreveu, estava por aqui, nem sei onde é que está, isso já passou. Como que já passou? A competição já passou. Mas são erros grosseiros. E o que eu fico preocupado é por quem esses erros estão sendo cometidos. Se fosse por um estagiário de administração, eu até entenderia. Porra, o cara está entendendo tudo errado. Mas estes caras... E muita gente fica ouvindo esses caras. Por isso que eu estou só contra-argumentando, não estou desrespeitando ninguém. Repito, os respeito bastante, mas esse é um erro imperdoável. O estado natural das coisas no universo é o caos, a entropia, é a desordem. E para finalizar essa live e esse vídeo, episódio 77 no YouTube, gravado hoje, domingo 9 de março, ontem, o melhor diretor de vendas que eu conheço, a melhor diretora é uma mulher. Não vou citar o nome dela aqui para preservá-la, preservar a empresa, mas quem conhece sabe de quem eu estou falando. Uma pessoa extraordinária. Extraordinária. Ela me fez 2 perguntas que, por coincidência, casam e fazem o acabamento deste raciocínio que eu estou trazendo para nós agora. Primeiro, a entropia, o caos, é o estado natural das coisas do universo. Você precisa estar cuidando de tudo a todo momento. Por isso, segundo, não tem jogo ganho. O jogo da produtividade, o jogo da redução de custos, continua em perigo, contrariando esse erro grosseiro cometido por esses 2 senhores que eu citei no início desse vídeo, dessa live. E ela me fez 2 perguntas ontem, muito importantes, eu anotei aqui. E as perguntas são perguntas muito justas. O que fazer, Mubarak, para tornar a vida corporativa mais leve? E a segunda pergunta, e se não der para tornar a vida corporativa mais leve, como lidar com isso? Perguntas de uma pessoa muito rara, muito inteligente, com conhecimento extraordinário de vendas. E de empresa, não só de vendas. E a minha resposta para minha cliente fecha com o erro cometido pelos pensadores de que já há determinadas questões na humanidade que estão nas empresas, como custos e produtividade, que não precisa mais falar, porque isso já está vencido. It's a given. We are taking this for granted. Não está garantido. Não podemos tomar isso como garantido. E a resposta que eu dei para minha cliente, para minha querida cliente, eu quero compartilhar com vocês. Porque é o fechamento destes assuntos de que a entropia é o que rola. Nada está garantido. Vide o exemplo americano. E o que eu disse para ela foi o seguinte. Bom, deixa eu começar minha resposta com uma má notícia. Não tem jeito de tornar a vida corporativa mais leve. Você que está me ouvindo e que, principalmente jovens, anote isso. Anote e observe. Chegue na sua própria conclusão. Não é porque eles estão falando que está certo, não é porque eu que estou falando que está certo. Eu quero só que você veja
as várias posições, anote-as. E não compre o pacote ainda. Observe a vida real, mas observe mesmo friamente para você ver quem tem razão. Deixe os dados e os fatos falarem, não somente consultores ou palestrantes ou escritores ou pensadores. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, que eu disse para ela, eu disse, olha, a primeira resposta para a sua primeira pergunta, que foi, tem como tornar o mundo corporativo mais leve, é uma má notícia. Não tem. O mundo corporativo é uma guerra. Eu não estou dizendo que é ruim, não. É uma guerra que produz muita riqueza, muita inovação, muito bem-estar, tira pessoas da miséria. Afinal de contas, gente, qual foi a maior inovação, já que estamos falando de innovation, de inovação? Qual foi a maior inovação da história da humanidade? Foi o capitalismo. Porque nenhuma inovação, nenhuma, salvou tantas vidas. Coloquem na internet o gráfico do tempo e a população. Quando o capitalismo começou a se expandir nos anos 1800 e no início do século passado, a curva vem assim, a população vem aumentando devagarinho com o tempo, aí ela é uma exponencial, ela explode. Por quê? Pela criação do capitalismo. E você que é esquerdinha, você está perdendo tempo me assistindo. Porra, vai pastar. Vai pastar. Não, porque o capitalismo... E aí você chega no Google, don't be evil. Não é o mantra do Google, não faça o mal, don't be evil. Só que, cara, o Google e o YouTube ainda são muitos censores. Don't be evil, Google, é verdade? Então quando você vai lá no Google e coloca o capitalismo, vão aparecer umas 8 páginas, as primeiras 8 páginas vão aparecer só artigos, piadas, memes, dizendo que o capitalismo é um jogo sujo. E não é. O capitalismo é o que salvou os seres humanos até hoje da morte, da miséria, da morte por fome. Não é? E então isso, mas é uma guerra. E uma guerra não tem como ser leve. Como é que você pode perguntar para alguém assim, como é que eu faço a guerra mais leve? Guerra tem morte, tem sangue, tem estupros, tem traições. Só tem merda numa guerra. Então, no jogo da competição, isso é uma guerra. E tem muita merda, tem muita traição. Mas, de todos os jogos que foram jogados até agora, é o capitalismo que tirou as pessoas da miséria. Mas não espere, portanto, que ele seja leve. Se você é um jovem, eu tenho muita preocupação com os jovens. Por quê? Porque é o futuro da humanidade. Né? E eu creio muito nas palavras de Cristo quando ele diz assim, mais ou menos assim, que quem ferir aos pequenos não terá perdão. Pois quem ferir aos jovens não pode ter perdão. E então eu digo para os jovens, não tente encontrar a empresa ideal, um troço idiota como Great Place to Work. Troço idiota. Serve para nada. Great Place to Work. Você, quando entrar numa empresa, você vai para uma guerra, você vai ter grandes tristezas, um esforço danado, mas você terá grandes recompensas, desenvolvendo a você mesmo e a sua família. E esse é o melhor ambiente onde a gente pode estar, o ambiente empresarial. Não é o serviço público, é uma aberração. Não é o crime. Você tem poucos lugares para escolher. Ou você vai estar na iniciativa privada, ou numa aberração, que é o órgão público, eu não recomendo para ninguém, ou no crime. É onde você vai estar. Não é? Então, não espere leveza. E a segunda resposta, como lidar com isso então? Da melhor maneira possível.
Aí eu vou usar um conceito que eu aprendi há 2 décadas atrás com um dos meus gurus, o professor Olavo de Carvalho. Quando ele dizia assim: não busque a leveza, não busque a estabilidade, busque a força. Então essa é a minha segunda resposta para minha querida cliente. A primeira é: não tem como tornar o mundo corporativo leve, esqueça, isso é uma utopia. E a segunda, como lidar com isso? Busque a força. Não busque a estabilidade e não busque a leveza. Sabe por quê? Se vocês perguntarem para mim, Mubarak, como ser humano, se eu gostaria de que tudo fosse mais estável e mais leve, é óbvio que sim. Eu sou um ser humano, como qualquer um. Mas eu penso, eu observo os dados. E não há forma na humanidade de existir a tal estabilidade, a tal leveza. São utopias. E para você, principalmente jovem, os canalhas que querem o seu clique, querem o seu dinheiro, querem a sua admiração, eles ficam vendendo esta utopia de grandes empresas para trabalhar, de grandes ambientes de trabalho. Isto não existe no ser humano. Às vezes as próprias famílias não são lugares bons para se estar. Mas é o que de melhor a gente tem e a gente precisa melhorá-los, mas a gente só melhora algo quando reconhece que tem problemas. E não quando cria utopias. Por que você não deve buscar a estabilidade nem a força, nem a leveza, e sim buscar a força? Porque estabilidade e leveza não existem. E o maior crime, principalmente contra um jovem, é você estimulá-lo a buscar algo que não existe. Você imagina que crime você faz com uma pessoa quando você estimula essa pessoa a buscar algo que não existe. Se você acompanha meus vídeos, você vai ver que em um vídeo, cerca de um mês atrás, eu falei que um dos estratagemas da esquerda era ter metas utópicas. Bom, nós queremos que todos os seres humanos ganhem o mesmo salário, que todos os seres humanos sejam absolutamente iguais em salários, em direitos de ir e vir para cá e para lá. Gente, em fazer viagens. Porra, tem um projeto nos Estados Unidos, um projeto de lei, eu não estou brincando, que toda pessoa teria direito a uma viagem anual de avião para um outro país, para lazer, na classe business. Mas tem cara pensando isso. Ah, seria maravilhoso, seria. Só que os esquerdistas, eles colocam metas utópicas, porque essas metas nunca serão atingidas, então sempre precisará deles. Se eles convencerem um bando de idiotas a acreditarem em metas utópicas, eles se justificarão para sempre. Porque você vai ter um emprego eterno, porque você busca algo que simplesmente não existe. E quando você procura, no meio da guerra, no meio da loucura, no meio da confusão, que é o mundo corporativo, você procura leveza e estabilidade, você incorre no mesmo erro, você está procurando algo que não existe. E sabe que estes caras aí, palestrantes, pensadores, consultores, que ficam vendendo essas imagens, você tem que descobrir um propósito. Cara! Se eu consigo convencer um cliente meu, se eu fosse um canalha, e eu consigo convencer um cliente meu que ele precisa de um propósito, eu garanto consultoria, garanto mentoria para essa pessoa durante 20 anos. Eu vou sair muito bem, eu vou ter quem me pague durante 20 anos, mas essa pessoa ela fica dependente de uma utopia. Você vicia as pessoas em utopias. Olha que crime fazer isso. E você se mostra como a solução da utopia. Então essa solução não acaba nunca. É como se você dissesse: você tem uma doença, essa doença é incurável e eu vou tratá-lo para sempre. Você vende essas doenças. Então pensar em utopias é pensar em doenças. Elas serão eternas, crônicas. Mas tem alguém que está ganhando dinheiro com isso, que vende a solução que nunca acontece. E quando não acontece, faz como o Lula. Bota a culpa no Rio Grande do Sul. Não foi o que o Lula falou? O Lula. O que ele falou? Que o Brasil não atingiu os seus indicadores porque teve a enchente no Rio Grande do Sul. É isso aí. Boa.
brilhante, fala do Lula. Bota a culpa nos outros. Já pensou? Você está com o mundo resolvido, para você. Só que você infelizou um monte de gente. Esse número exagerado de depressões no trabalho, de burnout, de turnover, é porque esses velhacos, esses canalhas, eles estão ensinando para as pessoas correrem atrás de utopias. Então a minha resposta, desculpe, para a executiva de vendas foi esta: busque a força. Mas o que é a força, Mubarak? Para finalizar a nossa live. O que é a força? Seja mais específico, Mubarak, tá bom? Você. Sabe o que é a força? A força é você adquirir as 3 riquezas que um ser humano pode realmente ter. A riqueza vital, que é a saúde física e mental. A riqueza financeira e a riqueza do conhecimento e da sabedoria. É isso. Ou seja, você como pessoa física e você como empresa, você tem que ter processos rigorosos na área financeira, o custo, que os caras aí estão dizendo que já passou. O custo. A análise financeira baseada em caixa e não em números contábeis. Aí você vai enriquecendo pessoalmente, ou vai enriquecendo, a empresa vai enriquecendo, você tem a força financeira. A força da saúde. Você tem que ser uma pessoa saudável, por isso que eu falei, é a riqueza vital. A saúde física, os exercícios, o não à obesidade, o não às drogas, o não ao cigarro, o não às noitadas, o não ao álcool, o não à pornografia. Aí você se torna uma pessoa mais forte fisicamente, eu estou falando de físico mesmo. E a terceira riqueza é a riqueza do conhecimento e da sabedoria. Qual é a diferença, Mubarak, entre conhecimento e sabedoria? Vou dar um exemplo muito simples. Você pega 2 motoristas, os 2 têm um perfeito conhecimento técnico como se dirige um carro. Só que um é sábio e o outro não. O cara que não é sábio dirige perfeitamente, mas arrisca demais e mata pessoas. O cara que é sábio, ele sabe os efeitos colaterais de operar um carro. Então, sabedoria é quando você adquire o conhecimento técnico sobre algum assunto e você sabe que, ao aplicar com mais intensidade ou menos intensidade, de uma forma ou de outra, esse conhecimento, você vai obter tais e tais efeitos colaterais. Sabedoria é você entender as consequências do conhecimento. Por isso que as universidades, gente, olha os Estados Unidos. Aqui no Brasil é uma piada, mas olha nos Estados Unidos. Tem muito conhecimento e pouca sabedoria. Muito conhecimento ginecológico, mas não tem a sabedoria de não matar fetos. E essa sabedoria, ela vai ficando mais e mais potente quando você refina a sua inteligência, refina o seu conhecimento e liga o seu corpo físico com Deus, com a sua religião. Ou seja, você se torna um ser humano muito forte. Você é forte fisicamente, é um guerreiro, uma guerreira. Você é forte espiritualmente. Você adquire conhecimento e você é sábio com a ajuda de Deus para aplicar esse conhecimento e evitar efeitos colaterais ruins. E você ainda é rico. Rico, forte e sábio. Isto é a força. Conclusão. Qual é a conclusão disso tudo? Primeira conclusão. O estado natural das coisas, agora eu vou falar para você, vou falar mais do mundo, das coisas na sua empresa e na sua vida pessoal, o estado natural é a entropia.
é a morte, é a doença, é o caos. Primeiro ponto. E nunca o jogo está vencido. O cuidado com o custo, o cuidado com o caixa, o cuidado com a cultura da empresa, o cuidado com o cliente da empresa, o cuidado com o competidor da empresa, o cuidado com o fornecedor da empresa, o cuidado com o produto da empresa, o cuidado com a logística, com o marketing, blá, 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 blá da empresa, ele tem que ser permanente e diário, dia sim e o outro dia também. Nada está garantido. O estado natural das coisas no universo, na sua empresa e na sua vida pessoal é o caos. Implante esse conceito claramente na sua empresa, através de treinamento, através de um excelente processo de seleção. Eu já falei sobre isso, seleção continuada para buscar cada vez mais gente boa, treinamento continuado para desenvolver cada vez mais gente boa, demissão continuada para, você vai errar no processo de seleção, muitas vezes, para ir tirando as maçãs podres da empresa. E auditoria continuada, para que você o tempo inteiro esteja martelando, verificando, calibrando. As pessoas precisam ser calibradas, nós precisamos de calibração. Implante tudo isso na sua empresa. É isso que eu faço. Aí você vai estar dizendo, mas então fez toda essa live para fazer um comercial próprio. Deixa de ser idiota. Mas é isso que eu faço, porque é isso que eu acredito. Eu faço lives do que eu acredito. É implantar o Sistema Integrado de Gestão, o SIG, na sua empresa, que não é só um sistema de mapeamento de processos, de indicadores, de auditorias, de tratamento de não conformidades, um sistema que permite que a empresa se certifique em qualquer norma, é a liderança, é um sistema de negócios, é um sistema integrado, é isso que você precisa. Isso é a força. Hora de encerrar. Muito obrigado para aquelas pessoas que estão participando dessa live. Muito obrigado mesmo. E não esqueçam de, além do meu Instagram, Mubarak Consulting, vocês prestigiarem o meu canal Mubarak Consulting na internet, um canal jovem, um canal novo, mas que já tem 77 vídeos lá muito ricos. Compartilhem, espalhem esses vídeos, porque mais do que nunca nós estamos precisando deste tipo de conhecimento. Um bom domingo a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.